Glória a Deus. Eu quero ler novamente o texto, irmãos, fazendo a correção, você que está ouvindo. Marcos, capítulo 16, versículo 9, 10 e 11. Irmãos. Marcos 16, versículo 9, 10 e 11. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estava ali meditando na palavra de Deus e estava observando esse texto. E quando eu li essa palavra, não acreditaram, Deus falou, começou a ministrar uma palavra no meu coração acerca daquilo que Jesus ensinava aos seus discípulos. Quando Jesus estava aqui, irmãos, no seu ministério terreno, Jesus, quando estava com os seus discípulos, ele sempre enfatizava para eles que ele iria morrer e iria ressuscitar ao terceiro dia. E os discípulos, irmãos, meio que eles, quando a gente vai lendo, era como se os discípulos não dessem crédito àquilo que Jesus estava dizendo, não acreditassem. Jesus, ele sempre dizia, quando nós lemos a Bíblia, em Mateus capítulo de número 20, versículo 17 ao 19, Mateus diz assim: E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoite e crucifiquem. Ao terceiro dia ressuscitará. E Marcos também, escrevendo no capítulo de número 8, versículo de número 31, ele diz: Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Fazendo menção daquilo que eu disse. Percebe, irmãos, que Jesus sempre ensinava, sempre estava falando para os discípulos que ele iria morrer, iria ser crucificado, iria padecer, iria ressuscitar ao terceiro dia. E Marcos, ele faz questão de dizer que eles não entendiam esta palavra, eles não queriam acreditar nesta palavra, eles não queriam colocar isso na sua mente. Mateus também escreve no capítulo 17, o versículo de número 22 ao 23. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Percebe, irmãos, que mais uma vez, aqui eu não estou citando outro evangelho, eu estou citando Mateus. Veja que em Mateus, ele cita mais uma vez Jesus falando a mesma coisa para os discípulos. E quando eu fui, irmãos, estudando sobre isso, eu fui meditando sobre isso, Deus, ele foi falando ao meu coração sobre a mensagem de Jesus. Foram muitas coisas, foram muitas as mensagens que Jesus pregava. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele falou sobre o reino dos céus, sobre o céu. Jesus, quando estava aqui na terra, ele fez milagres, ele ensinou os discípulos como orar, ele fez coisas grandiosas, ele expulsava demônios. Quando Jesus estava aqui na terra, ele ensinava sobre o amor aos discípulos, ele ensinou muitas coisas para aqueles que andavam ao seu redor, mas sempre ele enfatizava a respeito da sua morte na cruz e da sua ressurreição. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
João também escreve no capítulo de número 12, versículo 31 ao 33. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Jesus não simplesmente veio com o objetivo de morrer. Romanos, Paulo escreve no capítulo de número 5, versículo de número 8: mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Deus iria enviar Jesus, o propósito seria que ele morresse pelos pecadores. Mas Jesus não somente sabia que iria morrer pela humanidade, como também sabia qual tipo de morte ele iria morrer. Imagine você, um homem andando nesta terra, você é um ser humano, saber o dia da sua morte, saber como você vai morrer. Imagina a angústia de saber que tipo de morte Jesus estava esperando, porque ele sabia o dia que iria morrer, o tempo que chegaria, e também sabia como seria a sua morte. Imagina aí você sabendo que você vai morrer, e sabendo como vai ser que você vai morrer. Será que não fica angustiado, irmãos? No Getsemane, Jesus, quando estava orando, irmãos, Jesus se angustiou tanto que ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Aí ele diz: mas todavia seja feita a tua vontade. Porque Jesus, o cálice aqui era a via dolorosa. O cálice aqui era a cruz que Jesus iria carregar. Era o sofrimento, era tudo aquilo que ele iria passar. Era o cálice que ele estava dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice. Aleluia. Era isso que Jesus estava dizendo. Ele estava falando do sofrimento que ele iria passar. Mas isso não que seja feita, não a minha vontade, mas a vontade do Pai. Aleluia. Mateus também no capítulo 26, versículo 2, ele diz: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus estava falando isso, irmãos, antes mesmo da crucificação. Ele enfatizava sempre para os seus discípulos, aqueles que estavam com ele, que ele iria morrer e que ele iria ser crucificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Atos capítulo 2, versículo 22 ao 24 diz assim: homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retidas por ele. Aleluia. Olha a pregação da igreja. A pregação da igreja quando Jesus, ele morre e ele ressuscita. A pregação da igreja também era que Jesus, o Nazareno, ele, aquele a qual eles tinham crucificado, ele havia ressuscitado. Aleluia. Aquilo que Jesus estava pregando para os discípulos, aquilo que Jesus estava dizendo: eu irei morrer, eu irei ser crucificado, mas ao terceiro dia eu irei ressuscitar. Era a mensagem que a igreja pregava, porque o Deus que nós servimos não é um Deus que está numa parede ali, não é um Deus desfigurado, não é um Deus morto. Nós servimos a um Deus que morreu, sim, porém ressuscitou e está vivo. E ele passeia no meio da igreja. Aleluias. Ele está aqui nesta noite. O Apocalipse diz que ele anda no meio dos castiçais. Eita glória. Ele anda no meio da igreja, ele passeia. Aleluia. Ele é o dono desta obra. Ele anda no meio do povo. Ele conhece a minha vida, ele conhece a tua vida. Ele sabe como tu chegou aqui nesta noite. Ele sabe o que tu tens apresentado diante dele, e ele está aqui nesta noite. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. João capítulo 10, versículo 17 e 18. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Jesus, assim como aquilo que os discípulos estavam falando,
Jesus vai enfatizar que Jesus, aleluia, que a morte não tinha poder sobre a vida dele. Porque Jesus não pecou. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado. Aleluia. E perceba, irmãos, o que João diz. João diz assim: por isso, João escreve aquilo que Jesus disse: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Dou para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ninguém tinha poder, irmãos, para tirar a vida de Jesus. Jesus, ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Jesus ensinava os seus discípulos que iria morrer, que iria padecer. E chega o dia, irmãos, a qual Jesus estava para ser crucificado. Jesus está ali, irmãos, aleluia. Jesus é entregue por Judas. Judas traz Jesus com um beijo. Jesus é levado, é julgado. O próprio povo abre a boca e diz: crucifica-o. Aleluia. E ali eles pedem que solte a Barrabás. E Jesus não era porque o povo estava mandando crucificar, mas era porque aquilo ali era a vontade de Deus. É fato que o povo, irmãos, estava errado, irmãos, porque Jesus só fez coisas boas. Mas o povo pedia para crucificarem a Jesus, mas só estavam cumprindo a vontade de Deus. Eu quero dizer nesta noite que aquilo que está determinado irá acontecer. Nada pode invalidar aquilo que Deus determinou. Aquilo que Deus determinou para a tua vida. Pode se levantar quem se levantar, pode fazer o que fizer. Aquilo que Deus determinou para ti vai acontecer. E tem mais, eu quero te dizer nesta noite: Ele já sabe o que vai acontecer no final da tua vida. Ele conhece o princípio, Ele já conhece o que vai acontecer lá na frente. Aleluia! Glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. E Jesus vai ali nas ruas, irmãos, de Jerusalém, e vai levando a cruz pesada, irmãos. A cruz que Jesus estava levando, irmãos, não era a cruz completa, irmãos. Não era a cruz completa, irmãos, porque Jesus não iria suportar, era muito pesada. Aquela parte vertical da cruz, ela ficava enficada, esperando aquele que seria crucificado vir e ser levantado e ali colocado. Jesus, quando ele estava levando, e a gente diz levando a cruz, era apenas aquela parte horizontal, a madeira que fica nos ombros. E Jesus levava, irmãos, aquela parte também era muito pesada. E ele andando ali nas ruas, irmãos, ele foi zombado, foi chicoteado, foi humilhado. Zombaram, escarneceram de Jesus, conforme as escrituras diziam. A Bíblia nos diz que um homem por nome Simão, que estava ali, que ia passando, ele foi constrangido a levar a cruz de Jesus. Mas não entendendo ele, que ele não estava levando a cruz de Jesus, porque Jesus era quem estava levando a cruz que era para ele. Aleluia. E aquele homem começa a levar a cruz, e aquela cruz não era para Jesus. Aquela cruz era dele, aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Jesus estava ali, ele não merecia, ele estava fazendo aquilo por amor. Ele estava levando a cruz de ontem, a cruz de pessoas pecadores, a cruz daqueles que disseram crucificam. Ele amou a humanidade de uma forma inexplicável, ao ponto de levar aquela cruz pesada, mesmo sendo humilhado, como disse Isaías, como ovelha muda levada ao matadouro, não abriu a sua boca. Jesus foi até o final, Jesus foi até a cruz, Jesus foi pendurado, aleluia, por mim e por você. Glória a Deus! Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você imagine, irmãos, aqueles pregos furando as mãos, os pés de Jesus. Cada batida, irmãos, de prego.
às suas mãos, aos seus pés. Ele não merecia, irmãos. Foi por mim e por você. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Era para nós. Mas Jesus estava ali, irmãos, padecendo por cada um de nós. Jesus é crucificado. Jesus é levado para a sepultura. E Jesus ali é colocado na sepultura. Glória a Deus. Eu quero ler um texto, irmãos, aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 27, 62 e 66. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, isso dizendo de Jesus, aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e furtem, digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tende a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com uma pedra e selaram. Aleluia. Veja, irmãos, que eles também era notório para eles. Eles também tinham ouvido falar que Jesus iria morrer e iria ressuscitar. E depois que Jesus morre e é colocado na sepultura, eles lembram daquilo que Jesus estava dizendo. Eita, lembra que ele tinha dito que iria ressuscitar depois de 3 dias? Vamos lá, vamos fazer alguma coisa, porque pode ser que os discípulos roubem o corpo dele e depois espalhem essa história por aí e o negócio não vai prestar. E a Bíblia diz que aí Pilatos permite que eles vão até lá e colocam uma pedra e colocam guardas ali vigiando. Aleluia. E Jesus, o corpo de Jesus está lá. Quem olhasse assim dizia: aí não tem jeito, não tem como mesmo que ele ressuscite, não tem como ele tirar esta pedra, porque é muito pesada. Mas eu quero dizer nesta noite: não tem pedra, não tem morte, não tem homem, não tem Satanás, não tem ninguém que impeça, aleluia, aquilo que Jesus, ele determina-se de fazer, aleluia. A Bíblia nos diz que aqueles soldados vêm que adormecem. A pedra é removida e Jesus sai do sepulcro. O texto que lemos diz que Maria Madalena vai de manhãzinho cedinho e chega no sepulcro, tem um encontro com Jesus ressurreto. E a mensagem era para que ela fosse dizer aos outros discípulos, e eles não creram. Jesus já estava ressuscitado. 2 discípulos iam a caminhos de Emaús. Eles iam tristes, porque mesmo eles ouvindo que Jesus iria ressuscitar, mesmo Jesus dizendo ao 3º dia iria ressuscitar, e era o 3º dia, e eles ouviram alguém dizendo que Jesus havia ressuscitado, Jesus tinha dito, eles saem tristes para Emaús, conversando entre si. De repente alguém aparece e começa a conversar com estes 2 discípulos. E eles dizem: o que estão falando aí? O que vocês estão conversando? Por acaso és forasteiro? Não ouviu falar? E eles começam a contar a respeito de Jesus, varão poderoso em obras. Eles começam a falar de Jesus. E de repente Jesus começa também a falar para eles. Começa a falar daquilo que as Escrituras falavam acerca dele, do Messias, acerca de Jesus. E vai falando, e chega um determinado momento, e ele faz como quem vai para um lugar, e eles constrangem Jesus para que Jesus fosse para a casa deles, ali para passar um tempo. E a Bíblia nos diz que ali, no momento em que eles estavam partilhando ali na refeição, no partir do pão, quando Jesus parte o pão, aleluia, Jesus desaparece da presença deles, e eles dizem assim um para o outro: porventura não ardia os nossos corações quando eles nos expõem as Escrituras, e quando ele falava, ressuscitou verdadeiramente, era Jesus que estava conosco. Veja, irmãos, que muitas vezes, mesmo nós servindo a Deus, momentos de dúvidas vêm sobre as nossas mentes. Mesmo sabendo que Ele nos prometeu
mesmo sabendo que Ele está conosco, mesmo sabendo que Ele é fiel. Mas muitas vezes, em situações adversas, nós nos desesperamos, nós achamos que não vai acontecer. Muitas vezes nós olhamos para nós e dizemos: Senhor, esta promessa é difícil de acontecer. Senhor, tu disseste que eu iria ser um pastor, mas está difícil, Senhor. Tu disseste que eu ia ser um levita, um cantor, mas está difícil, Senhor. Tu disseste, ó Pai, que eu seria bem sucedido, mas está difícil. Se eu não vejo o meio, eu olho e só vejo, não vejo o final, não vejo a luz no fim do túnel. As coisas não andam, Senhor. É só dívida, é só dificuldade, Senhor. Eu não vejo saída. Mas Ele prometeu, eu quero te dizer nesta noite, o tempo de Deus vai chegar na tua vida. Eclesiastes capítulo 3 diz que é um tempo determinado para todas as coisas. O tempo de Deus está chegando. É tempo de novidade, é tempo de coisas grandes, é tempo de fazer coisas grandes na tua vida. Aleluia. Eles saem alegres e vão contar a notícia: Jesus ressuscitou. Jesus aparece aos 12, confirma que Ele tinha ressuscitado. Tomé, que era um dos que era incrédulo, Jesus, ele não acreditava. Eu só acredito se eu ver, se eu tocar nas suas feridas. E Jesus aparece: Pai seja com todos. Tomé, vem cá, Tomé. Tomé vai lá, irmãos. Não, Senhor, eu imagino Tomé: eu acredito, Senhor, não precisa. Toca aqui, Tomé, chega. O Espírito não tem carne e osso. Chega, Tomé. E Jesus ali comprova. Os discípulos tinham uma convicção tão grande, tinham uma certeza tão grande de que Jesus havia ressuscitado, que depois que Jesus é assunto nos céus, Atos capítulo 1, quando eles começam a observar Jesus, dá as instruções e vai subindo, dois varões aparecem assim, dois homens de branco, diz: varões galileus, por que estás olhando para este Jesus que está subindo? Ele vai voltar, assim como Ele está indo, Ele vai voltar. Eu quero dizer nesta noite aquilo que Deus colocou no meu coração. Jesus dizia para os discípulos: eu irei morrer, morte de cruz, irei ressuscitar ao terceiro dia. A mensagem dos discípulos era enfatizando que Ele ressuscitou e está vivo. Essa é a mensagem da igreja. Mas também que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia! Aleluia! Jesus de Nazaré, Ele disse em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: pois vou vos preparar lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Essa é a promessa do Pai. É isso que a igreja prega. Jesus morreu, Jesus foi crucificado, porém Ele não está na cruz. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus está voltando. Nós vemos os sinais se cumprindo, irmãos. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão desapercebidas. Uma vez eu estava orando ao Senhor, e o interessante, irmãos, para finalizar, é que já fazia muito tempo que eu tinha meditado na passagem dos discípulos a caminho de Emaús. Um dia eu estava orando e relatando outras coisas que não tinha nada a ver com os discípulos a caminho de Emaús. E Deus falou ao meu coração, disse assim: lembra dos discípulos a caminho de Emaús? Eu digo: gente, Senhor, o que é isso? Ele disse assim: tem pessoas que estão igual aos discípulos a caminho de Emaús. E eu disse assim: como assim, Senhor? Eu estou bem pertinho, mas eles não conseguem me enxergar. Aqueles dois homens, Jesus estava com eles e andava com eles, mas eles não reconheceram Jesus, até que Jesus abriu o coração deles. Jesus estava dizendo para mim, quando eu estava orando: tem muita gente que eu estou bem pertinho, mas não consegue me identificar, não consegue sentir a minha presença. Fique de pé, igreja, por favor. Não consegue sentir o meu abraço, não consegue sentir o meu calor de Deus. Eu tenho cuidado de ti, eu tenho cuidado da tua família, eu tenho cuidado da tua casa. Sou eu teu provedor, sou eu teu sustentador.
Tu só estás de pé porque eu tenho te sustentado. Mas nesta noite eu quero te dizer, vou eu fazer coisa grande na tua vida. Aleluia, haverá rebuliço de Deus. Abrirei um caminho no deserto, no ermo. Eita, glória a Deus. Deus estará aqui nesta noite. E Ele quer que você sinta que Ele está contigo. Ele quer abrir o teu coração nesta noite, para que você não seja como os discípulos a caminho de Emaús, para que você sinta a presença dEle. Ele estará aqui, sinta aí onde você está. Você pode sentir a presença dEle. Ele estará aqui como grande nesta noite. E Ele está dizendo, ei meu filho, ei minha filha, eu ressuscitei, eu estou vivo, eu vou voltar. Te prepara, porque eu estou voltando. Te conserta, te endireita, porque se eu voltar, tu vai ficar. Mas nesta noite eu estou te alertando, estou te avisando. Te prepara, porque eu estou voltando. Eita Deus, por que tu fica preocupado? Faz a minha vontade. Não olha nem para a direita nem para a esquerda. Segue firme. Oh, eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Oh, não se preocupe com aquilo que estão dizendo a teu respeito. Oh, quem te justifica sou eu. Não se preocupe, eu estou contigo. Eu estou do teu lado, de mãos dadas. Tu não estás sozinho. Faz a minha vontade, te humilha na minha presença. Olha somente para mim, porque eu tenho cuidado de ti. Aleluia. Não era para você estar aqui não. Satanás já tinha preparado o laço, te armada a arapuca. Mas o Senhor com a sua tesoura grande já cortou, já desfez o laço, já desarmou a arapuca. Não era para você estar aqui, mas o Senhor te protege. É o teu guarda, ajudador, Ele é consolo, socorro bem presente na hora da angústia. Eita, eu estou me alegrando, estou alegre. Eita, Ele está aqui nesta noite. Te alegra, rapaz, te anima, ergue a tua cabeça. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Faz a vontade do Senhor. Oh, glória a Deus. Diga que Ele ressuscitou. Diga para as pessoas, Jesus ressuscitou. Conte para as pessoas que Ele está vivo. E Ele mora em você, aleluia. Ele é teu amigo, que não te abandona em nenhum momento. Está contigo do teu lado. Eita, Jesus grande. Se você sair daqui sem sentir a presença de Deus, o negócio está sério. Você precisa de uma injeção do céu, porque Ele está aqui. Eu posso sentir a presença dEle. É real, dê lugar. Se você não der lugar, você não sente. Se você der lugar, você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Você não quer resposta de Deus? Você não quer ouvir a voz de Deus? Dê lugar a Ele nesta noite. Fale com Ele, adore, exalte, glorifique. Você está na rua, aleluia, mas aqui a igreja está reunida e Ele está presente nesta noite. Adore a Ele nesta noite. Se desprenda, deixe de se preocupar com coisas bobas. Aleluia. Eu quero que você se entregue por completo. Sem mim nada podeis fazer. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Como tu estás? Eita, Jesus. O que tu tens feito? Como tu tens andado? Eita, Jesus. Meu Deus. Oh, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Olhe para Jesus. Dedique mais tempo para Jesus. Aleluia, faça mais a vontade de Jesus, porque Jesus quer fazer coisa grande na tua vida. Jesus quer te levar a lugares altos. Eita, Jesus quer te levar a lugares altos. Ele quer fazer coisa na tua vida tão grande que muitos irão se espantar. Muitos vão dizer, é ele, é ela. Não, como pode? Como foi isso? Como foi? Não tem explicação. É porque ele vai soprar o vento. Ele vai soprar o vento, vai te colocar. Ele vai te colocar. Aleluia, porque se fosse pelo homem tu não chegava. Mas Ele vai te colocar, porque Ele é Deus. Ele vai fazer. Se prepara, porque tu
vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Oh, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus para todos sempre. Quantos creem, irmão, nesta palavra? Diga glória a Deus. Aleluia. Eu creio, irmãos. Aleluia, que Jesus está aqui para fazer coisa grande. Que você vai sair daqui convicto, com mais fé, dizendo: eita, que Jesus fala. Eita, que Jesus, Ele não somente fala, mas Ele cumpre com a sua palavra. Amém, meus irmãos? O tempo já foi, irmãos. Eu não quero mais me prolongar. Glória a Deus. Vamos estar orando, irmãos, agradecendo a Deus. João Paulo, essa mulher tem uma oração, é pelo filho, é, viu? Aleluia, Seu marido, Jesus. seu filho. Glória a Deus. Ela quer oração pelo filho dela e o esposo dela. Amém. A senhora já é crente? A senhora já é crente? Oi? Ela quer oração. Amém.